Graça e muita paz. Hoje nós vamos meditar sobre o tema a negação de Pedro. Quando nós citamos alguns nomes de personagens da Bíblia, o que vem à nossa cabeça? Por exemplo, Judas, o traidor, Tomé, aquele que teve falta de fé, pouca fé. E quando nós falamos de Pedro, nós lembramos daquele que negou a Jesus. Nós vamos falar hoje porque um homem como Pedro, que caminhou com Jesus, naquela hora vital em que Jesus foi entregue na mão dos soldados, por que um homem como esse negou ao mestre, ao professor, ao Senhor, aquele que o próprio Pedro teve a revelação, ser Jesus o Filho do Deus vivo? A primeira coisa que nós vemos aqui que levou Pedro a negar Jesus foi que ele era um homem orgulhoso. Ele dizia, quando Jesus afirmava que Jesus ficaria sozinho naquele momento, ele falava: não, eu vou morrer com o Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Orgulho, cuidado. A Bíblia fala que orgulho, ele vem antes da queda. A segunda coisa, o distanciamento de Jesus. Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, o que aconteceu com Pedro? Ele ficou andando atrás, ele se distanciou de Jesus. Este é um grande problema de muitos, que na hora da dor, do perigo, acabam se distanciando daquele que é o único, Jesus, que tem poder para nos ajudar. A terceira coisa que nós vemos é que Pedro, enquanto Jesus estava ali, foi açoitado, foi cuspido, tantas coisas. Pedro se assentou à beira de uma fogueira, como nós estamos aqui. Pedro se assentou junto daqueles que eram opositores, inimigos, e por 3 vezes Pedro diz que não conhecia Jesus, sendo que numa delas ele chega até praguejar. Tudo isso vai colaborando para que chegasse no ponto de Pedro negar a Jesus por 3 vezes, e daí o galo cantou. A gente pode pensar assim, mas o que essa história tem a ver comigo? Toda vez que um cristão age de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus, ele está negando a Jesus, ele está negando a sua fé. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que seja contrária aos princípios do reino de Deus, nós estamos falando para Jesus: Jesus, eu não te conheço, Jesus, eu não sei quem tu és. Então fica-nos nesse momento uma pergunta: será que eu não tenho sido como Pedro no meu agir, no meu pensar, no meu falar? Será que eu não tenho negado a Jesus com as minhas atitudes? Pedro depois ele teve a possibilidade de se arrepender. E assim como ele negou a Jesus por 3 vezes, Jesus deu a oportunidade para Pedro, por 3 vezes, responder à pergunta: Pedro, tu me amas? Eu não sei como está a sua vida, mas pare um pouco hoje e pense: eu, como cristão, como seguidor de Jesus, tenho sido como Jesus? O meu nome vai ser lembrado como o de um Judas que traiu Jesus, de um Tomé que não teve fé, ou de um Pedro que negou a Jesus? Que esta pergunta ecoe nos nossos corações e que a gente tome uma decisão de obedecer a Deus, obedecer a Jesus e todos os mandamentos, e sermos conhecidos como verdadeiros discípulos, seguidores, aprendizes, alunos que seguem a trilha, os passos do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Amém.